queridos irmãos e irmãs que participam da Semana Espírita do 24º Seu, que nós nos sintamos envolvidos por Jesus nesse precioso momento de trabalho. É interessante nós percebermos, nesses tempos que nós estamos vivendo, principalmente quando a sociedade terrena se vê a braços com muitos conflitos, com muitas perturbações, com os chamados flagelos destruidores, que as pessoas voltem a falar intensamente a respeito de transição planetária. E aí, o que é viver esse momento de transição? É claro que nosso planeta passa por momentos difíceis. Não apenas as mudanças climáticas que já vêm sendo provocadas pela interferência humana há muito mais tempo, mas em especial esse 2020. Esse 2020 que é um ano que muita gente vai querer esquecer. Só na semana em que nós estamos a gravar esta palestra, nós já tivemos tantas notícias que abalam, não é verdade? Há mais de 60 mil desencarnados por coronavírus, a tal da nuvem de gafanhotos que ameaça invadir lavouras no sul, agora vem o tal do ciclone bomba e as pessoas dizem, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Não, gente. Em termos de doutrina espírita, não é o fim do mundo. Pode até representar o fim de um ciclo, mas não o fim do mundo. É preciso entender o que é transição, para nós nos posicionarmos, para nós entendermos o que nos cabe fazer, que conflitos vencer, que desafios superar para viver num mundo em transição e para termos o merecimento de continuar aqui, uma vez que a transição para melhor, e as transições que ocorrem são sempre para melhor, na lei divina, tudo progride, o progresso é uma lei, e nós vamos citar muito o Livro dos Espíritos, ó a capinha dele aqui, nós vamos citar muito o Livro dos Espíritos, porque na parte 3 das leis morais, nós vamos perceber quanto Kardec foi assertivo e quanto ele foi certeiro. Assertivo no sentido de falar com objetividade, de buscar a resposta dos Espíritos com o necessário entendimento. E certeiro, porque quando nós buscamos hoje, 160 anos depois, as informações contidas naquele livro, como elas satisfazem os nossos anseios deste momento. Então é muito importante, é necessário que nós entendamos o seguinte, a Terra não vai acabar. Não é o fim do mundo, pode ser o fim de um ciclo, como eu falei. E não é a primeira vez que a Terra passa por transição planetária. Se nós formos estudar algumas obras subsidiárias sérias, como por exemplo o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, nós vamos perceber o seguinte, a Terra já passou por outras fases. Lá no Livro dos Espíritos, ainda na segunda parte, basta a gente perceber o seguinte, ele foi um mundo transitório, aquele mundo que era inabitável por seres vivos, por seres orgânicos. Tinha acabado de se deslocar da estrela, estava ainda convulsionado geologicamente, então era o período de mundo transitório em que espíritos se aglutinavam, em que inteligências se aglutinavam em torno daquela que seria uma futura casa. Depois, ele faz a transição de mundo transitório, parece redundante, mas é verdade, ele faz a transição de mundo transitório para mundo primitivo, em que o sistema geológico já está mais acalmado, em que as convulsões geológicas já não são mais tão violentas assim, e é possível o surgimento da vida, e a vida se desenvolve, e a vida floresce, e experiências são feitas, como diz Emmanuel, e eu já disse para vocês, ali no livro A Caminho da Luz, as experiências são feitas com formas de vida diferentes, em níveis diferentes de amadurecimento do intelecto, do princípio inteligente, até chegar às formas humanoides, das formas humanoides à forma humana, as aglomerações que nós temos hoje, e aí finalmente as tribos, vilas, aldeias ainda muito brutais. Num outro momento vem a transição de primitivo para provas e expiações, frequentemente com a enxertia, com a migração de massas de espíritos inadaptados dos planetas evoluídos onde eles habitavam antes, são levados a viver na Terra. Já estudamos isso numa palestra sobre transição planetária. Quem quiser depois pode observar o card aqui, quem estiver assistindo no YouTube. Quem estiver assistindo em outras condições, é só procurar no nosso canal lá no YouTube que vai ter essa palestra também. E aí nós vamos perceber o seguinte, quando passa a provas e expiações, aquelas massas humanas primitivas são misturadas com outros espíritos, também humanos, mais amadurecidos intelectualmente e atrasados moralmente. E aí faz aquela confusão danada, florescem civilizações, mas ao mesmo tempo são civilizações belicosas. São civilizações que tentam se destruir umas às outras, são egoístas, são orgulhosas, são segregadoras,
são subjugadoras do primitivo que aqui estava. Ainda é um negócio bem difícil, mas mesmo assim se vai evoluindo e os milênios vão passando, até chegar o momento de mudar de provas e expiações para regeneração. Esse que nós estamos dizendo que estamos vivendo agora, né? É esse que lá nos centros espíritas, desde a década de 70 eu já escuto dizer, a Terra vai chegar a mundo de regeneração, a Terra era mundo primitivo, vai chegar a mundo de provas e expiações, mas vai chegar a mundo de regeneração. É verdade, só que esse assunto não é da agora, só que esse assunto não é modinha dos tempos atuais, não é modinha de uma década atrás. Allan Kardec, em A Gênese, já falava a respeito disso. Se nós formos lá no capítulo 28, que já é mais ou menos a terceira parte do livro, nós vamos perceber o codificador falando a respeito da geração nova, de migrações de espíritos, como nós temos observado aqui agora. E também nesse livro aqui, do Manuel Filomeno de Miranda, chamado Transição Planetária. Um livro muito bacana, que começa ali em 2004, a partir do tsunami que aconteceu na Ásia, na Oceania, fazendo com que as pessoas reflitam a respeito desse momento de convulsão do planeta, desencarnações em massa e as migrações de espíritos para dentro e para fora do psiquismo do planeta, porque alguns não reencarnarão mais aqui. Outros estão vindo de fora, como Manuel Filomeno descreve para nós. Às vezes nem habitaram esse planeta, vêm sem vícios, para introduzir aqui novos valores, diferente daqueles que vieram na época da transição de primitivo para provas e expiações. Esses que estão vindo agora, esses imigrantes novos, eles são evoluidíssimos e vêm para nos ajudar, assim como outros espíritos que evoluíram aqui no planeta, que conseguiram amadurecer aqui, que aprenderam no planeta Terra e agora estão se juntando a esses novos mestres para também nos estimular a crescer. Junto deles, aí é que vem a questão complicada, vem o momento de desafios existenciais, o momento de conflitos que nós vivemos. Outros espíritos, alguns até nós mesmos podemos ser desses. Estamos aqui ainda a lutar para poder permanecer no planeta. Erramos porque nos deixamos conduzir, erramos porque ainda fomos muito egoístas, mas quem sabe dessa vez, quem sabe nesta oportunidade reencarnatória, a gente não vai adiante, ainda mais com a ajuda desses espíritos missionários que estão reencarnando junto de nós. E aí temos essa outra oportunidade, fazendo com que haja, como diz Kardec lá na Gênese, duas gerações diferentes. Uma que parte dos espíritos muito atrasados, inadequados para a nova situação da Terra, e uma que chega, composta de imigrantes mesmo, de aqueles que não estiveram na Terra ainda, e de outros que viveram aqui, amadureceram e cresceram. Esses são os transformadores. E esse conjunto de conflitos, esse conjunto de dificuldades é que vai fazer com que a gente passe pelos momentos de dificuldade, de desafios existenciais. Mas olha só, a transição começou com a vinda material de Jesus. Se nós pensarmos bem, os valores de provas e expiações foram exaltados até aquele momento. A beligerância, a conquista, a supremacia étnica, a supremacia financeira, tudo era visto como motivo de felicidade. Quando vem Jesus, ele vem nos ensinar outros valores, outras propostas. E aí eu sugiro a vocês também que vão lá no meu canal do YouTube e consultem a palestra Roteiro para a Regeneração, porque ela vai tratar mais profundamente disso. Não é o nosso assunto aqui. O nosso assunto são os desafios existenciais que nós vamos enfrentar agora, nesse momento agudo da transição. Aí sim nós poderíamos dizer, estamos no momento agudo, estamos no momento do ápice. A nossa sociedade, que pode ter testemunhado o começo da transição com a vinda material de Jesus da Terra, agora está presente de novo no planeta, testemunhando o ápice, o momento agudo de transição. A separação dos bodes e das ovelhas, como a gente vê lá no Evangelho, mas não naquele sentido de banir os bodes para o inferno, mas que eles vão parar em outro planeta de provas e expiações semelhante ao nosso. Isso, vão sim. A gente já falou sobre isso também em outra palestra. E aí, pensando nisso, a proposta, o que causa desafios, o que causa conflitos, é nós sairmos dessa acomodação, principalmente nós, Principalmente aqueles de nós que ainda somos desses espíritos mais atrasados, desses espíritos com o selo de provas e expiações na testa, no perispírito, e que precisamos deixar a inércia, deixar os paradigmas velhos e fazer um esforço danado. Agora, com o conhecimento da doutrina espírita, não tem nem desculpa para não fazer esse esforço. Se com a mensagem do Evangelho de Jesus já era difícil negar os novos paradigmas, agora que a doutrina espírita vem e nos esclarece a respeito desses paradigmas novos, desses valores novos que Jesus veio ensinar, a gente não tem desculpa nenhuma
Então, os conflitos, os desafios existenciais vão existir em quê? Em deixar a condição de provas e expiações e assumir o comportamento de espíritos em regeneração. O comportamento de espíritos que querem crescer, que entenderam que esse é o momento de nós fazermos esforços para permanecer na Terra. Existem até questões do Livro dos Espíritos em que Kardec pergunta ao codificador se há vantagem o espírito reencarnar na Terra mais de uma vez. Lá, há 160 anos atrás, os espíritos disseram que nenhuma, porque seria voltar a um planeta muito atrasado ainda. Agora, a gente tem que tentar se segurar nesse planetinha aqui, porque a alternativa é ir para outro pior. Então é melhor a gente evoluir agora, é melhor a gente crescer neste momento. Do contrário, vamos começar todo o processo de provas e expiações num planeta adequado à nossa falta de evolução. Então é melhor evoluir e ficar por aqui. E para evoluir e ficar por aqui vem a proposta: vamos mudar de paradigmas. Vamos mudar a nossa estrutura, a maneira como nós vemos o mundo. E aí, lógico, é um esforço danado que tem que ser feito para isso, né? Nós vamos contar com a ajuda do espírito Joana de Ângeles. Ela tem um livro primoroso, a capa vai aparecer aqui, ó, deste lado, né? E vocês vão perceber, se chama Conflitos Existenciais. Ali ela cita vários, faz uma anamnese deles. A minha sugestão, em toda a palestra minha é isso, a minha sugestão é que o livro que nós utilizamos como referência, este aqui, Conflitos Existenciais, ele seja estudado por vocês. Ele seja comprado, ele seja estudado em grupo, ele seja estudado individualmente, para que nós todos possamos construir um conhecimento melhor. E nesse livro a Joana faz uma anamnese de vários conflitos existenciais, vários dos desafios que nós temos que enfrentar agora, neste momento grave de transição. Mas a benfeitora espiritual vai conosco bem devagar. Ela faz uma anamnese, ela avalia as causas e a cada capítulo ela vai fazendo proposições de ações que nos ajudem a vencer o desafio. Que é bem o que essa palestra de hoje tem, não é? Como é que nós, espíritas do século XXI, vamos vencer o desafio existencial ou os desafios existenciais nesse momento de transição para garantir a nossa permanência aqui quando a transição já estiver em fase final, em fase conclusiva? Porque isso é assunto para mais de um século, não é assunto para uma década só, né? Nós já estamos na segunda década do século XXI, sendo fechado esse ano, e olha a turbulência que nós vivemos. E olha a quantidade de conflitos, as dificuldades que nós temos. E aí a benfeitora espiritual vai detalhando para nós. Nós vamos usar alguns para fazer caber o nosso tempo aqui de mais ou menos 50 minutos a 1 hora. Se chegar a 1 hora, me perdoem, mas é que a gente foi desmamado com o microfone, dá um trabalho para parar de falar danado. Bom, mas, voltando ao livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, ela vai apresentar para nós alguns desafios existenciais do momento. E alguns são do momento mesmo, como nós vamos ver mais adiante. Mas olha só que coisa interessante. A primeira coisa que aparece para nós sermos pessoas mais firmes, o primeiro desafio a ser vencido, a gente encontra até nas casas espíritas. A gente encontra principalmente no atendimento fraterno das casas espíritas, que são as chamadas fugas psicológicas. Gente, como a gente ainda gosta que o outro seja culpado pelo nosso fracasso. Que o governo seja culpado pelo nosso sofrimento. Algumas vezes é mesmo, né? Pela falta de governo, pelo desgoverno. Mas o que é importante é a gente pensar o seguinte: se eu fujo psicologicamente, se eu transfiro para o outro a responsabilidade que é minha, eu não amadureço, eu não evoluo, eu não venço o desafio que está aí. E aí, como eu não vou fazer nada para mudar o que está aí, eu vou continuar sofrendo o que está aí, porque eu vou ficar esperando que o outro resolva. Eu vou ficar esperando que o guia afaste o obsessor e não que eu mude os meus vícios que atraíram esse obsessor para mim. Que o governante faça uma gestão perfeita, sendo que eu posso ficar em casa assistindo série da Netflix à vontade, sem me preocupar se ele está gastando bem ou mal o recurso dos nossos impostos. Não, o espírita precisa ser atento, precisa ser atuante na sociedade. E fuga psicológica não ajuda. Aquela história, ai, coitadinho de mim, eu estou sofrendo tanto, por que Deus está fazendo isso comigo? Até Deus recebe a culpa daquilo que a gente faz de errado com a gente. Então, nas fugas psicológicas, nós aumentamos o nosso sofrimento, a negação, principalmente para reconhecer as nossas falhas. A negação para reconhecer as nossas faltas, gente. E é nessa hora que vem o alerta de Joana de Ângeles. É necessário autoconhecimento.
É necessária uma viagem, é longa essa viagem, não é à toa que ela foi sugerida para nós lá na questão 919, quando o Espírito Agostinho fala a respeito da autoanálise, do conhecer a si mesmo, como uma maneira de vencer o egoísmo, como uma maneira de transformar a sociedade, como um jeito de nós fazermos esse mundo se tornar um mundo melhor, a partir das pessoas, porque é exatamente aí que entra Allan Kardec com a Gênese. A transição planetária que a Kardec consegue vislumbrar e apresentar para nós no livro A Gênese, ela não é um conjunto de cataclismos que vai matar muita gente e deixar aqui só os eleitos. Ao contrário, os mundos mudam quando os espíritos que habitam esses mundos melhoram. Então a transição planetária no ver de Kardec, na proposta do livro A Gênese, na proposta da doutrina espírita para nós, não é mudar o mundo em volta de nós, é mudar a nós. E é exatamente isso que essas fugas psicológicas impedem. Então, o primeiro grande desafio existencial a ser vencido são as fugas psicológicas. É nós buscarmos no autoconhecimento a percepção de quem nós somos, não ficarmos dando de ombro e entender que nós somos criaturas em transformação. Não somos os mais perfeitos. Quem acha que é perfeito ainda é muito orgulhoso, ainda é muito cheio de si. Também não somos os piores, porque quem acha que é o pior está doido para receber um elogiozinho de alguém que vai ouvir você se lamentando de si mesmo. Então, pera lá, um pé no freio aí. A primeira coisa que nós temos que fazer é vencer esse desconhecimento de nós mesmos. Vamos nos analisar. Vamos fazer como o Agostinho fala para nós lá, todos os dias, pôr a nossa vida em revista para ver se nós conseguimos caminhar. Esse vai ser um bom passo para nós evitarmos fugas psicológicas. E quem não foge psicologicamente enfrenta os desafios existenciais. E aí nós vamos perceber outro muito interessante também. Aliás, outro associado com mais alguns, né? Que Jonas chama lá no livro Conflitos Existenciais de preguiça. E nós poderíamos dizer o seguinte, é a indolência e ao mesmo tempo a exploração do trabalho dos outros. Mas não é que é. Todo mundo que é muito preguiçoso não está se servindo do esforço dos outros. Aquela criatura que fica em casa, que não quer trabalhar, não está se colocando na dependência do Estado, na dependência dos parentes que o vão ajudar. Então, quando a gente pensa na preguiça, quando a gente pensa naquela ideia de o bom é não ter que fazer nada, isso é horrível, isso é a verdadeira tortura. Quem não faz nada é inútil. E a inutilidade é para nós um obstáculo ao progresso, é um conflito que nós temos que vencer. Aquela velha história da lei de Gerson, que nós tínhamos que levar vantagem em tudo, na década de 70 tinha isso, era uma propaganda esquisita, de cigarro que já não tem que acontecer mesmo, e as criaturas atribuem isso a um jogador de futebol, campeão da década de 70. E todo mundo dizia, a lei do Gerson, tem que levar vantagem em tudo, porque ele aparecia no comercial falando isso. E aí, gente, essa lei é hedionda para nós que somos espíritas. Se nós pensamos em levar vantagem em tudo, significa que nós estamos prejudicando a todos, em tudo. Porque a ideia seria que relações justas, ninguém tivesse vantagens, fosse proveitoso para todas as partes. Aquela velha história do dito italiano, né, do dolce far niente, o não fazer nada, o ficar balançando numa redinha lá em Itamaracá, tomando água de coco, né? Isso não serve para nada, isso é condenação à inutilidade. E se nós formos à terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber bem, trabalho é lei divina. Claro que trabalho, que é lei divina, tem um descanso como corolário. A gente também tem que ter o direito de descansar, tem que pensar naquele período da aposentadoria, em que o corpo físico não responde mais, e a sociedade deve cuidar, e nós devemos ter o pé de meia, ser previdentes para suportar esse momento em que o físico já não suporta mais, mas ainda temos um período de perspectiva de vida e de inteligência a ser colocada a serviço da sociedade. Porque sem ação, sem trabalho, não há transformação. Então, a preguiça, a indolência, a transferência, ou melhor dizendo, a expropriação da força de trabalho dos outros em nosso benefício é extremamente negativa. Vencer isso como? Criando para nós, principalmente nós espíritas, a ideia de que nós nascemos e renascemos com o propósito de sermos úteis. Úteis ao nosso progresso, úteis à nossa evolução e úteis à sociedade que nos abriga. Sim, a sociedade que nos abriga, ela precisa de nós, da nossa força de trabalho, da nossa inteligência a seu serviço. Assim como ela também nos auxiliará, porque nós não somos capazes de saber tudo numa encarnação só, né?
Nós não somos capazes de ir da medicina à física quântica numa encarnação só, da mecânica à engenharia genética numa encarnação só. Então nós precisamos sim do conhecimento uns dos outros. Precisamos dessa sinergia, desse juntar de habilidades. E só com o trabalho, só vencendo a preguiça, só vencendo a inércia, esse conflito a mais é que nós vamos sair. E aí a gente pensa bem, e como é que era antes? Como é que era lá nos tempos de provas de expiação e nasagudos? Vide o Império Romano, né? As pessoas caminhando de liteira, os escravos carregando os senhores e os senhores nada fazendo. Aqueles eram vistos como felizes. Hoje seremos mais felizes se nós conseguirmos ser mais úteis. Houve até um tempo aqui no Brasil, antes de ser império, que as pessoas para receberem título de barão lá de Dom João tinham que provar que nunca tinham trabalhado na vida. Olha só que coisa absurda. É muito provas e expiações mesmo esse planeta. E era esse paizinho daquela época. Agora não, agora é trabalho. O que não quer dizer só trabalho. O espírita vai ter a inteligência de trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Porque isso pode gerar sim utilidade, isso pode gerar sim riqueza, mas vai nos enfermar e vai nos aprisionar em outros conflitos existenciais tão graves quanto esses primeiros. E é interessante a gente perceber aí que vai aparecer logo de par com essa expropriação da força de trabalho alheia, um outro conflito existencial complicado, um outro desafio. No mundo de provas e expiações, a lei do mais forte é que imperava, né? Quem tinha os maiores exércitos dominava. Quem tinha mais força bruta subjugava o mais fraco. Quem tinha armas subjugava quem não as tinha. Agora, no mundo de regeneração, o desafio é nós vencermos o nosso impulso belicoso. Nós ainda trazemos muito da fera, daquilo que nós éramos ferozes dos tempos primitivos até hoje, finalizando já o ciclo de evolução de provas e expiações, nós ainda arrastamos esse passado lá do animal, do mundo primitivo, de resolvermos tudo na força, de agirmos belicosamente. Então a violência, esse instinto belicoso que no passado fazia sentido, dados os desafios que nós enfrentávamos, agora não cabem mais. Agora não tem mais razão de ser, não tem mais utilidade. E esse instinto belicoso nasce de onde? Aí se a gente perguntar para os espíritos, eles vão mandar a gente lá para a questão 913 do Livro dos Espíritos. Do egoísmo. E o egoísmo alimenta o orgulho. E aquelas criaturas que são muito orgulhosas e muito egoístas, quando podem, são muito violentas. Quando são elas que dispõem da força, ou quando são elas que dispõem do aparato, elas se impõem pela violência. Quando não tem a força, quando não tem aparato, elas mergulham naquelas conspirações de subterrâneo para tentar minar os que as têm. Então a proposta aqui de Jesus é outra. E o Espiritismo vem refazer para nós. Para vencer o espírito belicoso, para vencer o ímpeto da violência, exercitar a pacificação, a começar pela pacificação interior. Buscar a paz dentro de nós mesmos. De vez em quando tem umas pessoas que brincam assim, ai meu Deus, me dê paciência, porque se me der força, eu estrangulo alguém. Isso ainda mostra o quanto nós temos instinto, ímpetos violentos. A ideia é nós fazermos diferente. É nós irmos lá naquele verso 3 do chamado Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, quando Jesus diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E olha só, não é uma proposta de regeneração? Não é uma mudança de paradigma? Em vez de sermos violentos, não responder à violência com mais violência. Mas isso só não basta. Para que nós permaneçamos na Terra e garantamos um clima de paz, um clima de evolução, o progresso que a sociedade precisa, nós precisamos ir ao verso 7 das Bem-aventuranças. Ah, sim! Quando Jesus diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então não basta, ou não nos basta apenas, meus amigos, não retribuirmos o mal com o mal. É necessário nós sermos semeadores do bem. Não nos basta apenas ser pacíficos interiormente, é necessário ser pacificadores. Aqueles que onde houver um conflito, onde houver desajuste, bem franciscano isso, né? Onde havia o mal, levar o bem. E essa é a proposta que Jesus faz lá no Sermão do Monte, nas chamadas bem-aventuranças. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque é da lei divina, que nos mundos mais elevados haja paz. Nós havíamos falado no começo que a transição de provas e expiações para a regeneração é aquilo que a gente ainda aguenta entender. Mas
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, o Espírito Agostinho, de novo, ele vai fazer um relato para nós da escala dos mundos. E nós ainda vamos enfrentar, depois de passar por essa transição de provas e expiações para a regeneração, gente, nós ainda vamos enfrentar mais duas. Nós vamos enfrentar a transição de regeneração para mundo feliz, em que ainda teremos corpos físicos, mas já não teremos mais nenhuma prevalência do mal. E depois de mundo feliz, nós vamos para aquele estado em que nós nem de cor vamos precisar, que são os mundos sublimados, que é um treinamento para ser governador de planeta como Jesus é do nosso. Então nos preparemos, tem muita transição planetária para a gente viver ainda, para achar que essa é o fim do mundo, para achar que esse é o momento de parar. Se nós começarmos a enfrentar de cabeça erguida, conscientes, estudiosos, principalmente o dever do espírita é estudar a doutrina, é estudar os conhecimentos, é absorver os conhecimentos que podem instrumentá-lo para fazer a transformação que ele precisa em si mesmo. E aí nós vamos perceber o seguinte, de par com o comportamento belicoso nascido do orgulho, nascido do egoísmo, nós vamos encontrar outros conflitos também, outros desafios. O ciúme, o ressentimento e a culpa. Nossa, como esses três fazem estrago na nossa vida, não é? As pessoas, ainda muito orgulhosas, ainda muito cheias de si, ainda muito com o rótulo na testa lá de provas e expiações, elas são ciumentas. A marca de espírito em prova é ser ciumento, né? Ai, é a minha casa, é a minha namorada, é o meu marido, são os meus filhos. O que tem de ciúme de pai e mãe com ciúme de filho, com namorado, com namorada, é uma coisa de doido. Essa posse, isso é natural do orgulho. Quem é orgulhoso quer tudo para si. Quem é orgulhoso tem necessidade de ser exaltado. E se quando não é exaltado, fica aborrecido. Fica ressentido quando os outros não batem palmas, quando os outros não nos aplaudem, quando os outros não demonstram reverência à nossa grandeza. Não! Que coisa! A ideia é vencer isso. E aí aquela história, mas e a culpa? O que ela faz nesse bolo aí do ciúme e do ressentimento? A gente até entende que ressentimento e que ciúme são frutos do orgulho, mas a culpa também? A criatura que se sente culpada, ela não se sente menor? Mais ou menos, né? Nem tanto. Vamos pensar o seguinte. Quem se sente muito culpado não se admite capaz de errar, não é? Quando eu me flagro com o erro e fico lá macerando, eu sou muito inferior, eu não presto, curtindo culpa, o que é uma proposta avessa à da doutrina espírita. A doutrina espírita tem como proposta a responsabilidade, o reconhecimento de que se nós somos capazes de errar, nós também temos a capacidade de corrigir o erro. E essa é uma questão interessante. A culpa é a antítese dessa proposta do Espiritismo. Ela é inquistante, ela é paralisante e ela é sim fruto do orgulho. Porque quando a gente estaciona na culpa, a gente começa a pensar assim, puxa vida, eu sou tão bom, como é que eu fui errar, né? Puxa, eu sou tão perfeito, como é que eu fui fazer essa besteira? E nos sentimos culpados, nos sentimos aprisionados na culpa. Então a proposta é nos libertarmos de tudo isso. A primeira grande proposta para nos libertarmos de tudo isso já começa lá no sentimento de posse que causa o ciúme, né? É o desatar e deixar ir. É o exercício de desapego. Quando nós amamos verdadeiramente, nós envolvemos as criaturas e as coisas até na nossa vibração gentil. Pessoas que vão entrar em sintonia com essa vibração gentil, elas podem ir até para longe, mas elas continuarão ligadas a nós. Quantos de nós, vamos passar na nossa memória aqui, quantos de nós, numa vida normal, não temos aqueles amigos queridos que moram em outro estado, que moram até em outro país, que conviveram conosco aqui por um momento, mas agora, foram morar longe, ou para trabalhar, ou porque a vida fez com que nós nos distanciássemos fisicamente, mas que por esse imenso afeto, mesmo longe, nós nos sentimos mais perto deles do que até de algumas pessoas que são nossos consanguíneos. Pois é, para essas pessoas a vibração amorosa mantém. Olha como é interessante essa proposta do amor como remédio, ela vai aparecer mais lá na frente. Mas nós já temos essa ideia, essa bandeira do amor para hastear. Ela nos ajuda no desapego. Porque se nós amamos e envolvemos, lembrando o Pequeno Príncipe, nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Pois bem, o cativar aqui não é manter preso, não é possuir, mas é envolver.
E aí, se envolvemos em afeto, se garantimos o laço, a ligação, não temos necessidade de ter ciúme. Até porque entendemos que o amor é uma força que deve se expandir e não se restringir. Nós amesquinhamos o sentimento de afeto quando nós nos mostramos ciumentos. Da mesma maneira, o ressentimento, aí vem um exercício de longo curso. É uma maratona, gente, não é corrida de 100 metros. A gente que agora está numa fase mais fitness da vida, né? A gente está pensando mais nessa questão. Quando a gente pensa em perdoar para vencer o ressentimento e auto-perdão para vencer a culpa, esses dois processos são maratonas, são exercícios de longo curso. Não é uma corrida de 100 metros. Não é apenas um aquecimento que se possa fazer. Perdoar e perdoar-se é um processo que vai demandar anos, décadas. A começar lá pela história dos mansos, em nós sufocarmos o ímpeto belicoso. Olha como um desafio vai sendo vencido à medida que nós vencemos os outros, né? Nós exercitamos a mansuetude e vencemos o ímpeto belicoso. Porque vencemos o ímpeto belicoso, aprendemos a perdoar. Nos exercitamos mais no auto-perdão também, porque o ímpeto belicoso às vezes faz com que nós nos punamos, com que nós sejamos os nossos próprios carrascos. E aí não adianta ir lá no centro, botar nome na reunião de desobsessão, tomar água frutificada, pedir o guia para dar passe para espantar espírito atrasado, se a gente continuar se macerando, se a gente continuar se torturando, se aprisionando. Ah, sim, desafios que são prisões. Desafios que aparecem para nós como verdadeiras jaulas externas, e Joana destaca dentre eles em 3 capítulos diferentes até do livro Conflitos Existenciais, ela destaca 3 das dependências químicas: álcool, drogas, tabagismo. E aí é claro, é necessário nós nos desvencilharmos dos vícios que comprometem a saúde do corpo, porque aí nós encurtamos a oportunidade de evoluir na Terra. Mas quantos vícios não são tão físicos assim, não é? Quantas criaturas são viciadas em posses materiais, são viciadas em fofoca, outras são viciadas nas sensações experimentadas com a comida em exagero, com a sexualidade vivenciada em desenfreio. E aí Joana de Ângeles nos faz propostas de vida moderadora, de vida com moderação. Não é aquela vida morna, sem sabor. Não, não é isso. Mas é uma vida que nos permita encontrar a utilidade de cada coisa, a necessidade de cada coisa. E assim nós vamos construindo situações diferentes. Nós vamos preparando para nós a libertação desses vícios, a superação deles. E aí que coisa interessante. Muitas pessoas nem chegam nessa luta, nem chegam nessa vida mais pacata, nessa vida em que a gente percebe que pode ser feliz, de cara limpa. E olha que eu posso provar isso. Ainda mais agora com lei seca, ainda mais agora com celular com câmera que filma, gente. Quem fica de cara limpa se diverte muito mais do que quem está bêbado. Porque o que está bêbado não vai nem lembrar do que fez. E a gente vai filmar tudo que eles fizeram e colocar nas redes sociais depois. Isso é maldade, não faz não. Mas eles não vão poder alegar falta de memória alcoólica. Não vão poder. Porque vai estar filmado, porque vai estar registrado. Às vezes a mãe vê até, a esposa vê até antes da gente chegar em casa aquela bobagem que fez quando bebeu demais. Então é importante a gente ter cuidado para vencer isso, para superar essa posição dos vícios. E aí, lógico, a gente pode pensar assim, mas todo mundo faz. Se eu não tiver álcool na festa que eu for dar para o meu filho no aniversário, ninguém vem. Mas a gente precisa mesmo desse tipo de visita chupim das nossas energias? Sanguessuga dos nossos recursos materiais? Boas bocas, filabóias, que é isso que as pessoas são. Só vão na festa se tiver muita comida, muita bebida. E a amizade que deveria ser celebrada nas festas? E a alegria de mais um ano de existência em conjunto que deveria ser celebrada ali? Não poderia ser celebrado com um sorriso, com um abraço? Então esse mercantilismo da afetividade está embutido aí nessa ideia dos vícios. E a gente percebe o seguinte, nós somos desafiados a ser geração nova. A geração nova é desafiada a ser modelo. Nós podemos provar para o mundo, podemos dizer para as pessoas, olha só, a gente pode ser muito feliz, a gente pode se divertir sem álcool, sem drogas, sem bebidas, sem fumo, sem comportamentos equivocados na sexualidade, respeitando o afeto do outro por nós,
respeitando o amor das outras pessoas, respeitando o corpo das outras pessoas. E não tendo relacionamentos casuais, fortuitos, sem nenhum envolvimento emocional. Isso é característico dos animais, nós já passamos disso há muito tempo. Se as nossas energias sexuais não forem movimentadas pela força do amor, nós comprometeremos a nossa saúde do corpo físico e a nossa saúde mental também. Então é muito importante que nós sejamos transformadores. E aí Joana aponta um outro conflito, um outro desafio a ser vencido. E esse é mais complicado, porque ele faz parte de nós desde muito antes de nós entrarmos na fase humana da evolução. Joana fala do medo. Não do medo saudável. Ah, existe medo saudável? Claro que existe, gente! O medo é parte do nosso instinto mais básico. É um dos nossos primeiros instintos desenvolvidos para nós tentarmos nos proteger. O instinto de conservação ele foi baseado no medo. Nós fugimos da presa. Nós fugimos do predador, melhor dizendo. Nós fugimos daquilo que nos pode causar mal. Nós nos afastamos de um precipício porque sentimos medo. O medo ruim não é esse. O medo que nos preserva dos perigos e garante a nossa sobrevivência não é negativo. Ele é saudável e faz parte do nosso processo. Quem não tem medo está à beira do suicídio. Agora, as fobias, o medo exagerado, o medo inexplicável de coisas que aparentemente não tem razão de ser. Já pensou? Uma pessoa que tem medo de tampinha de garrafa. Outra pessoa que tem medo de lagartixa. Viu uma lagartixa desespera. Sai uma barata voando, ela voa mais do que a barata. Gente, isso não é um medo racional. E é esse medo irracional que Joana nos propõe vencer. Não de forma equivocada, como se fazia em alguns tratamentos de choque do passado. Ah, você tem medo de barata, então vou botar você num quarto cheio de baratas. Você tem medo de lugar fechado, vou te trancar num caixão para você vencer o medo. Isso só apavora, isso causa traumas maiores ainda. Enfrentar o medo dessa forma é improdutivo. A proposta é nós irmos desvendando, conhecendo, reconhecer o medo. A causa do medo que nós temos. E aí nós vamos desmistificando. Nós vamos tirando plumas, e aquele pavão todo horroroso que parecia tão emplumado para nós, vira um franguinho desse tamanho assim. E a gente para de ter medo. Então a melhor maneira de vencer o medo começa pelo auto-amor. Eu gosto de mim o bastante e reconheço que esse medo ainda me freia. O medo da lagartixa, o medo da barata, o medo de altura, o medo de elevador. Imagina quem tem medo de elevador vai arrumar um emprego no 20º andar. Bom, no mínimo vai ficar super fitness, porque vai subir e descer 20 andares de escada várias vezes por dia. Agora, faz sentido não pegar um elevador porque tem medo? Não faz. Então, como é que nós vamos fazer? Pegar o elevador de qualquer jeito? Não, nós vamos começar a perceber, fazer busca com terapeutas, inclusive buscar na psicoterapia séria o auxílio necessário para vencer o medo, o auxílio necessário para superar essas dificuldades. E aí nós vamos sim crescer, e aí nós vamos sim amadurecer. Vencer o medo, começando o amor a nós mesmos e para um exercício de amor ao entorno de nós. Sim. É engraçado nós vermos mais uma vez Joana de Ângeles sugerindo o amor como forma de vencer o medo. O amor como forma de superar, porque é o amor que vai nos ajudar a desmistificar. Ora, se eu sei que não tem bicho nenhum embaixo da minha cama, que não tem fantasma no meu armário, que não tem monstro dentro do meu guarda-roupa, eu abro o guarda-roupa, eu converso com as roupas, escolho a que eu vou usar no dia seguinte. Não tem monstro nenhum ali. Não tem bicho nenhum debaixo da cama. Isso a gente pode fazer com as crianças, não faz? Com jeitinho, com calma. A criança sai correndo do quarto dizendo que viu um monstro no guarda-roupa. A gente vai lá com ela no colo, vê qual era a roupa que estava fazendo sombra, brinca com aquela roupa, brinca até de bater na roupa como se fosse um monstro. Isso cabe para crianças de 4, 5 anos. Para nós adultos, é terapia mesmo, gente. Medo de lagartixa? Vai procurar um terapeuta. Lagartixa não é um jacaré que vai engolir a gente. É um bichinho desse tamaniquinho assim que sobe nas paredes e ainda come inseto para ajudar a comer o mosquito da dengue que está nas nossas casas. É claro que nós não vamos deixar ela ficar passeando nos nossos alimentos. Então nós vamos manter uma relação amistosa. Olha o amor aí de novo. Amistosa com o meio em torno de nós. Isso vai diminuir em nós a sensação do medo e vai extinguir com o passar do tempo o tal do medo paralisante. Hoje nós temos muito medo, medo da violência urbana, medo das criaturas em torno de nós, medo da desonestidade. Quantos se deixaram levar
Por medo da desonestidade de alguns, caíram na desonestidade de outros, não é? Olha aí as notícias aparecendo para nos mostrar as bobagens que nós fizemos nos últimos anos. Então abra os olhos, abramos os nossos olhos, vamos superar o medo, vamos desmistificar, mas só o conhecimento é que vence o medo. O desconhecido amedronta, o conhecido perde medo, perde magnitude, deixa de ser fascinante. Quando nós não sabíamos o que causava os trovões e os raios, nós achávamos que era um Deus que estava lá em cima jogando raio para matar a gente. Uma vez que a ciência descobriu que isso nada mais é, primeiro, que uma descarga elétrica dos raios, causada pela diferença de carga elétrica entre as nuvens e o solo, e segundo, o ruído provocado no ar por essa descarga elétrica, quem mais tem medo de trovoadas e de raios, senão os que têm fobia e precisam de tratamento? Então é lógico que quanto mais se conhece, menos se teme. Daí de novo a proposta do Doutrina Espírita, vamos buscar conhecer, vamos abrir as nossas mentes. Doutrina Espírita também é a busca da ciência. Não ficamos crédulos, não ouçamos apenas aquilo que o guia disse, mas o guia está dizendo alguma coisa que está de acordo com a doutrina espírita? Está dizendo alguma coisa que é consentânea com a codificação? Ou está falando abobrinha e esse guia precisa voltar para o Detran da espiritualidade para tirar ponto, para tirar de carteira de guia de novo, porque já passou dos 20 pontos de multa? Então, gente, nós estamos num processo, é uma grande caminhada. São muitos desafios existenciais para serem vencidos. Se a gente começar por esses aqui, já está num bom caminho. Mas, o livro da Joana está aqui, esperando vocês. Conflitos existenciais. Joana de Ângeles pela psicografia do Divaldo Franco. Vale muito a pena. Com uma canetinha do lado, de preferência com um dicionário também, para a gente ver se alguma palavra que a gente não conhece muito, saber qual é o significado dela. A benfeitora foi muito feliz nesse livro. E vale a pena nós estudarmos, porque vai nos instrumentar, o livro vai instrumentar a gente para superar estes e outros desafios existenciais, além do que nós vamos poder falar nessa palestra de pouco mais de uma hora, pouco menos de uma hora, que senão vão brigar comigo aqui, né? Então a gente começa a perceber quantos desafios existenciais a serem vencidos. E aí Joana vai apontar outros dois. Esses são problemas existenciais, desafios existenciais da modernidade, dos tempos atuais. A ansiedade por um lado, o estresse pelo outro. Mas o que causa isso? O que uma criatura é ansiosa? Nós costumamos ficar ansiosos pelo nosso desejo ainda ardente de perfeição sem trabalho. Eu queria tanto ser perfeito, mas não sou ainda. E dá muito trabalho me aperfeiçoar, então eu fico ansioso. Eu fico preocupado que alguém descubra o erro que eu cometi. Eu fico preocupado de não alcançar as metas. Essa é muito complicado. Querer excelência o tempo todo deixa as criaturas muito ansiosas. Querer ser o primeiro em tudo deixa as criaturas muito ansiosas. E a consequência da frustração da ansiedade é exatamente o estresse. Estresse, que lá do inglês tem a ver com desgaste, né, com forçar demais. Funciona do ponto de vista psicológico assim, como se nós forçássemos demais o nosso psiquismo. E isso acaba refletindo no corpo físico num cansaço excessivo, num cansaço até que nem corresponde ao dispêndio de energia. Tem pessoas que estão enfrentando mais de um desafio existencial, né? Elas estão lá na indolência, na preguiça, não gastam energia, mas estão estressadas. E aí acabam se comprometendo e comprometendo a saúde do corpo físico muito mais do que gostariam. Então o estresse e a ansiedade, eles têm essa causa profunda aí, e causam dores morais também profundas. Mau tempo usado na busca de uma perfeição que não é alcançada sem trabalho, na busca de conquistas vãs. E a gente começa a perceber, conquistas vãs é verdade. O que a doutrina espírita ensina pra gente? O que nós somos de verdade? Esse corpo que está aqui? Que daqui a pouco vai envelhecer, não vai funcionar mais, as articulações já estão fazendo croque-croque há algum tempo. Imagina se eu esperar com 90 anos, se eu vou ter a mobilidade que eu tenho agora. Eu tenho que me preparar para isso. Fazer palestra quando dá dor. Vocês estão vendo lá o Divaldo com cadeira de rodas, mas ele continua firme na lida, firme na difusão de uma mensagem do bem. E aí a gente começa a perceber o seguinte, o autoconhecimento vem ajudar de novo. Tudo está muito entrelaçado, não é? Nós fugimos psicologicamente porque não nos conhecemos. Nós nos estressamos e ficamos ansiosos porque não nos conhecemos. Queremos alcançar metas para as quais não estamos preparados ainda. E aí, sem fazer o esforço de preparo, não vamos alcançar nunca. Não é dizer
que nós temos que assumir aquela postura de não vai dar, eu não consigo, eu sou assim mesmo, complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não! Se nós reconhecemos que erramos, nós vamos reconhecer que também podemos acertar, podemos mudar. E aí vem uma proposta interessante também, de Joana e de um desenho animado da Disney, do Baloo, lá do Mowgli. Se nós começarmos pela busca do que é necessário, sem aflições pelo extraordinário, pelo a mais, por aquilo que nós ainda não estamos preparados, por aquilo que nós ainda não estamos aptos, quanta felicidade nós vamos conseguir. Como nós vamos nos poupar de muita ansiedade, de muito estresse. Como é bom nós administrarmos o nosso tempo, colocar uma necessidade atrás da outra, esperar o tempo certo para fazer cada coisa. Não adianta eu estar aqui agora preparando o almoço com a cabeça no menu do jantar, gente. Não adianta eu começar amanhã pensando na academia que eu vou ter de tarde. E as academias estão fechadas ainda, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E eu espero que as pessoas tenham bom senso por um bom tempo. Imagina, todo mundo bota a mão na mesma coisa, nas mesmas barras de ferro, nos mesmos aparelhos, e depois bota a mão no olho, bota a mão no nariz, fica aquele suador danado. É uma contaminação danada que vai acontecer. Fica em casa, bota máscara, vai fazer caminhada ao ar livre, num lugar legal, seguro de preferência, onde não tem assalto, mas a gente evita complicar ainda a vida, evita ansiedade, evita estresse. Porque adianta eu ficar estressado porque hoje eu engordei 1 quilo a mais, porque eu comi uma terrina a mais de sopa. Amanhã eu faço um pouquinho mais de exercício e isso vai embora. Agora, se eu ficar estressado, essa tensão vai me fazer engordar mais ainda, vai travar o meu metabolismo, vai comprometer o meu gasto de energias. E aí vencer o estresse, vencer a ansiedade, tem o processo do autoconhecimento. E a inteligência de fazer uma coisa de cada vez, de viver um dia depois do outro. Como Jesus dizia, a cada dia basta o seu mal. A cada período bastam as suas aflições, meus amigos. Não nos aflijamos por aquilo que virá. Tratemos daquilo que está. O não é ser imprevidente, mas dar a atenção real àquilo que nós já podemos resolver. E trabalhar o conhecimento, o amadurecimento para resolver aquilo que nós ainda não podemos resolver, mas que poderemos no futuro. Que teremos condições mais adiante. E é interessante a gente perceber isso, porque essa proposta de levar a vida com suavidade, levar a vida com equilíbrio, a filosofia do Baloo, necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais, ela nos ajuda. E o ansioso e o estressado, às vezes eles têm condições, às vezes eles estão instrumentados para vencer um determinado desafio, mas porque são ansiosos, porque são estressados, eles se sabotam e fracassam. Eles são os grandes causadores dos seus fracassos, são os piores adversários de nós mesmos, são o nosso estresse e a nossa ansiedade. Se nós aprendermos a qualificar para aquilo que não fazemos e não podemos, e agir naquilo que já podemos e já sabemos, nós vamos muito mais longe. Nós teremos muito mais tranquilidade, muito mais serenidade para viver, meus amigos. E essa é a grande proposta. Sugiro a vocês um mergulho profundo no livro A Gênese, que trata dessa questão da geração nova, e nós vamos perceber aqui, a Gênese, que ela vai mostrar que nós já somos a geração nova, apesar dessas muitas migrações, desse fluxo e refluxo de espíritos mais amadurecidos, mais atrasados, compondo a humanidade terrena, causando alguns dos conflitos existenciais que nós teremos que enfrentar, porque nós somos parte dele, mas a gente vai conseguir vencer. E sugiro também que vocês mergulhem o pensamento aqui, no Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, porque este livro vai nos ajudar a equacionar e nos instrumentar para vencer esse problema. Nós já caminhamos para o encerramento da nossa palestra, mas pensemos bem, como vencer? Como superar os desafios existenciais? E aí, para fechar o livro, Joana de Ângeles vai nos propor 2 ferramentas: coragem e amor. Amor a gente já citou várias vezes aqui, né? Amor a gente já comentou que ajuda no processo do perdão, do auto-perdão. Amor ajuda a diminuir o ato belicoso, o impulso belicoso, a violência interna e externa. Não é à toa que Jesus recomendava tanto que nós amássemos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, amar a nós mesmos.
Isso me remete a uma outra palestra nossa, lá, O Amor como Solução, que vocês também podem procurar no meu canal no YouTube e vão encontrar. Essa nem foi feita recentemente, não. Essa é lá em Cabo Frio, está gravada de muito mais tempo. Mas estão lá com conteúdo. A gente até pensa em fazer uma versão HD dela, mas por enquanto não cabe. E aí a gente começa a pensar assim, Jesus estava certo. E outra coisa, coragem. Por que a Joana vai falar de coragem? E coragem, gente, não é temeridade. Coragem não é esse destemor bobo, tolo, que faz as criaturas encararem uma casa em chamas só para mostrar que são corajosas, saltar por um aro incandescente, se jogar de bungee jump. Isso não é coragem. Isso é falta de amor à existência. Isso é outra coisa, é destempero emocional. Mas coragem para vencer a nós mesmos. Nós só precisamos de coragem para vencer a nós mesmos. Não precisamos de coragem para vencer os outros. Para vencer os outros, nós precisamos de inteligência. Para vencer os maus, principalmente, aqueles que tentam nos enredar, aqueles obsessores encarnados e desencarnados, que vão em sugestões sutis, colocando mentiras aqui, propostas mentirosas acolá, e arrastam multidões, fazendo dessa multidão um verdadeiro rebanho, um gado dócil, que acaba se deixando levar para o matadouro facilmente, que acaba se permitindo usar para fazer coisas más facilmente. Não. É a coragem de nós mergulharmos em nós mesmos, olharmos aqui para dentro e dizer assim, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber, desse lado aqui estão as minhas falhas, deste outro lado aqui estão os meus acertos. Eu preciso ficar sempre vigilante, com o lado sombra, como diria Carl Gustav Jung. Reconhecer que ele existe e começar a alimentar o meu lado luz. Começar a alimentar as minhas virtudes, os meus atos generosos. Vamos aproveitar esse momento pós-pandemia para realizar mais atos generosos, para realizar momentos em que nós vamos ser úteis à sociedade, amorosos, corajosos. A coragem e o amor são as duas ferramentas que Joana nos propõe para nós ajudarmos a nós mesmos, para nós ajudarmos a sociedade em que estamos, para nós vencermos os grandes e os pequenos conflitos existenciais que nós ainda vamos enfrentar. Meus irmãos queridos, nós temos uma longa jornada. Talvez não consigamos concluir a nossa transição de provas e expiações para a regeneração nesta romagem, principalmente aqueles que, como eu, já passaram de meio século de vida. Mas tenhamos a certeza de que vamos conseguir numa outra romagem, numa outra existência. E quanto mais nós fizermos nessa, quanto mais dificuldades, mais conflitos existenciais nós superarmos nessa, menos sobrará para a próxima. Mais próximos da regeneração nós estaremos, mais felizes nós estaremos. Como é bom conhecer a doutrina espírita. Gratidão a Allan Kardec pelo trabalho enorme que ele fez, gratidão àquelas médiuns, aos trabalhadores do primeiro momento da codificação, porque essa codificação chegou até nós. Gratidão a cada uma das casas espíritas aqui representadas, que me assistem, seja na internet, seja no YouTube, seja nas regiões para onde essa palestra vai, seja também na Semana Espírita do 24º Seu, que nós possamos agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, pela oportunidade preciosa de estarmos presentes nesse momento agudo de transformação do planeta. Porque esse também é um momento agudo de transformação de nós mesmos, em que nós deixaremos de ser crianças espirituais, deixaremos de ser dormentes, espíritos adormecidos, e despertaremos como adultos da alma, senhores da nossa própria evolução, conhecedores do mecanismo do progresso que nos impulsionará para a felicidade. E felicidade no planeta de regeneração nem será aquele gozo sem nenhuma mácula, mas será a capacidade de superar os obstáculos, de vencer as dificuldades, de vencer um após outro o desafio da existência com ânimo, com vigor, sendo inclusive, meus irmãos, um espelho a refletir a mensagem de Jesus para as criaturas que conhecem menos do que nós. Livros vivos, onde poderão ler a mensagem do Espiritismo, da confiança que nós temos de que seremos capazes de fazer esse mundo um mundo de paz. Muita paz a todos vocês, meus queridos amigos, e muito obrigado pela sua atenção.